Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollon. Eu sou o próprio Apollon e estamos aqui com mais um vídeo. Eu estou ligeiramente rouco hoje, após esse longo tempo de ausência que as pessoas reclamaram. Mas o que importa é que nós voltamos, estamos aqui hoje para falar de um método de treino. Eu dei uma cuspida agora que foi violenta. Enfim, estamos aqui hoje para falar de um método de treino voltado para o ganho de força, que eu vou apresentar para vocês aqui mais adiante no vídeo de hoje, certo? Para quem não conhecer ainda esse método, eu vou deixar um link aqui embaixo da onde eu retirei a ideia, de fazer esse vídeo, que é o Strong Lift 5x5. O site está em inglês e lá ele tem detalhadamente como é que funciona essa ideia desse tipo de treino. Mas para quem não tiver paciência de ir lá no site ver, a ideia do vídeo de hoje é que eu explique para vocês, já aqui no vídeo mesmo, detalhadamente como é o passo a passo do treino, qual é a lógica por trás dele. E aproveito e faço algumas análises aqui com vocês de algumas características, que a gente tem que observar, tomar cuidado em algumas coisas. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, não é uma orientação de como vocês devem treinar, é apenas uma alternativa caso você busque um treino mais voltado para o ganho de força. Eu sei que a grande maioria das pessoas que acompanham esse canal não estão aqui exatamente por isso. Estão buscando hipertrofia, estão buscando fins estéticos, mas nós vamos analisar aqui também como que o ganho de força pode, de alguma forma, nos ajudar na questão da hipertrofia. Então, eu acho que eu já falei aqui num vídeo passado meu, quando eu falava de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, que o que gera força no nosso músculo é o próprio tecido muscular, a contração desse músculo que gera força. Então, não necessariamente porque um músculo é grande, que ele é capaz de gerar descomunal força, porque depende do nível de contração que a gente atinge nessa musculatura. E como eu falei nesse vídeo passado, um dos fatores que vão compor essa formulação da nossa força é o nosso sistema nervoso, certo? Nosso sistema neuromuscular, através do seu cérebro que você vai mandar os impulsos e os estímulos para que você contraia os seus músculos. A ideia desse treino é fazer exatamente isso, é adaptar o seu corpo como um todo, músculo e sistema nervoso, para que nós consigamos atingir o máximo de força que o nosso músculo pode nos oferecer. Então, ao longo desse treino, nós não vamos obter resultados hipertróficos? Vamos obter alguns resultados porque vai ser um treino com rompimento de fibras e, havendo condições propícias, provavelmente haverá sim um ganho de volume muscular. Mas o enfoque no primeiro momento não é esse, tá? Então você pergunta, Apollon, isso vai ser como se fosse um treino de powerlifter? Powerlifter, para quem não sabe, são aqueles caras geralmente até meio gordões, os caras que são os verdadeiros mamutes de gigante, que carregam 2, 3 vezes o próprio peso no levantamento terra e outros exercícios. Resumindo, powerlifter é aquela galera que fica levantando peso pra caralho, depois vomita e fica com o nariz sangrando porque fez força demais. E a resposta é, o treino vai se assemelhar um pouco mais ao treino de um powerlifter. E aí vai ficar a dúvida, mas de que forma isso me ajuda? Primeiro que a gente tem que lembrar que a força, ganho de força, ele tem algumas consequências a mais do que o próprio treino que a gente faz, O ganho de força ele pode ser funcional para o nosso próprio dia a dia, para a nossa vivência. Imagina a seguinte situação, tem um cachorro correndo atrás de você e você tem que pular um muro para o cachorro não te alcançar. Se você não tiver força para erguer o seu próprio peso e ele se levantar no muro, o cachorro come a tua bunda, certo? Mas falando da hipertrofia, vocês vão se lembrar, como eu já falei em outro vídeo também, que o que vai dar os resultados para a gente é a intensidade do nosso treino. E a intensidade, como eu já falei, ela é composta por alguns fatores, que é o tempo de execução do exercício, o tempo de descanso que a gente dá, o volume do treinamento em si e a carga, o peso que a gente levanta é um desses fatores. Então, se nós estivermos aptos a mudar essa variável peso, carga, nós automaticamente teremos uma possibilidade a mais de intensificar o nosso treinamento depois para buscar aí os resultados que cada um possa ter em mente, certo? Então eu já estou vendo que esse vídeo vai ficar longo pra caceta, vamos pular o blá 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 e vamos falar do treinamento em si. Esse treinamento vai ser feito 3 vezes por semana. Provavelmente você vai querer dividir ele em segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, ou enfim, o arranjo que você achar melhor aí. A ideia é que você vai treinar 3 vezes por semana e é importante que você não tenha dias seguidos de treino, certo? Você vai sempre precisar de um dia de intervalo entre cada treino, porque acredite em mim, você vai precisar desse um dia de descanso entre cada treino. Esses treinos serão um pouco diferenciados do que talvez você esteja acostumado a fazer. E ele vai ser diferenciado por quê? Porque nós vamos mudar a programação do treino, nós provavelmente vamos mudar os exercícios que vamos fazer no treino, nós vamos mudar o número de séries, nós vamos mudar o número de repetições, vamos mudar o tempo de descanso entre cada série e finalmente vamos mudar a carga com que executamos os exercícios. Então, a primeira coisa, vamos falar da programação do treino. Ele será dividido em 2 treinos, treino A e treino B. Em ambos os treinos, nós só vamos fazer exercícios compostos, certo?
No treino A, nós vamos fazer agachamento, supino reto com barra e remada, e remada curvada. Minha garganta tá mal. Já no treino B, nós vamos fazer agachamento, desenvolvimento militar em pé e levantamento terra. E aí você vai falar, Apollon, mas nós vamos treinar 3 vezes por semana, intercalando A, B, A, B, A, B. E no treino A e no treino B tem agachamento. Você quer que eu faça agachamento 3 vezes por semana? E a resposta é que sim, você vai fazer agachamento 3 vezes por semana e nessa hora muita gente já começa a chorar. Ah, meu Deus, mas agachamento é chato, é isso, aquilo. Primeiro que quando você começar a fazer, você vai ver que não é tão absurdo assim quanto você pensa. Segundo que se eventualmente, nós temos que usar sempre o bom senso. Você vai fazer agachamento, por exemplo, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Se em um desses dias você sentir que a sua musculatura ainda não se recuperou do treino anterior, tudo bem, você não precisa forçar, você vai dar um descanso nesse dia do agachamento. E aí logo 2 dias depois você já vai estar fazendo de novo. Mas se você for conseguindo manter o ritmo, a resposta é sim, você vai fazer agachamento 3 vezes por semana. Então decore bem, treino A, agachamento, supino e remada curvada. Treino B, agachamento, desenvolvimento militar em pé e levantamento terra. Eu falei que nós íamos mudar o número de séries e repetições de cada exercício. Então, para os 5 primeiros citados, ou seja, todos menos o terra, nós vamos fazer 5 séries de 5 repetições, tá? E é por isso que o nome do treino é Strong Lift 5x5. Então você vai fazer 5 de 5 no agachamento, 5 de 5 no supino e daí por diante. O levantamento terra é o único exercício que você não vai fazer 5 séries. Você vai fazer uma série só, uma série de 5 repetições. E também por isso é importante que ela seja bem feita, porque você não tem outra chance de se redimir do erro, caso você faça meia boca. A outra coisa relacionada à carga, nós vamos subir a carga de todos os exercícios, mas eu vou explicar para vocês a carga detalhadamente logo mais, tá? E a questão é que para você aguentar essa carga, aguentar esse número de séries, repetições, etc., você vai precisar mexer em outra variável, que é o tempo de descanso. No nosso treino comum aí de hipertrofia, é muito comum que o descanso que a gente dê entre uma série e outra seja de 45 segundos, 1 minuto, às vezes 1 minuto e pouco. Então, nesse treino, se você der esse tempo curto de descanso, você não vai suportá-lo, muito provavelmente. Nós vamos dar um descanso aí de 2 minutos. E acredite em mim, será necessário esse descanso maior, que vai te ajudar a ter uma maior ressíntese de ATP, que é uma energia mais imediata que a gente usa para executar os exercícios aí. Quando a gente descansa uns 45 segundos, 1 minuto, a gente vai recuperar uns 75% dessa energia. Quando nós descansamos 2 minutos, esse número já sobe aí para 90, um pouco mais. Você vai precisar dessa energia, então você vai trabalhar no limite, você vai fazer força que não desgraçado. Muito bem, agora falando da carga. A ideia é que você, repetindo esse treino progressivamente, você vai aumentando progressivamente, aos poucos, as cargas desses exercícios em questão. E você vai percebendo, conforme você for treinando, que você vai se adaptando, determinado peso fica confortável, no treino seguinte você vai conseguir colocar um pouco a mais. Aí, mais alguns treinos vai ficar confortável, você vai conseguir pôr um peso a mais e daí por diante. A única observação que é importantíssima aqui é: nós não vamos fazer esse aumento de carga indiscriminadamente, sem nenhum pudor. Então ao longo dos treinos é uma coisa que você vai aumentar de quilo em quilo. De repente, se você tiver anilhas de meio quilo aí também, você pode fazer mais gradual ainda a revolução. Aí você vai perceber que ao longo do tempo, esse de pouco em pouco que você for aumentando, já vai dar uma diferença interessante. Então essa é a ideia base e a ideia principal do treino. Essas séries, essas repetições, esses exercícios, etc. Agora vamos fazer algumas observações que são importantes. Primeiro, como eu falei, tempo do treino. Provavelmente você vai conseguir fazer esse treino rapidamente. Rapidamente, que eu digo, é em torno aí de 40 minutos, é tempo suficiente para você executar o treino completo, tá? Então, de repente, se você tem pouco tempo de ir na academia, se você não gosta de passar muito tempo na academia, não se preocupe que você não vai. Outra coisa é que você vai treinar 3 vezes na semana. Então, se a sua agenda é apertada, também não vai te comprometer muito. Mas agora uma coisa que é muito importante, que é, quando você fizer esse tipo de treino, você vai cada vez mais colocar o seu corpo para trabalhar perto do seu próprio limite, certo? Isso quer dizer o quê? Que você estará mais suscetível a lesões, caso você seja descuidado, que você deve evitar com toda certeza, que senão o seu progresso vai por água abaixo. Então, já que você vai exigir muito do seu corpo para evitar as lesões, é extremamente importante, prestem atenção, que vocês tenham a técnica de execução dos exercícios propostos, certo? Então você tem que aprender a fazer o supino direito, aprender a fazer o levantamento terra direito, a remada curvada, agachamento, etc, etc. Se você tem dúvidas quanto à execução, pergunte para o seu instrutor, pergunte para o professor aí da academia, ou sei lá, seja lá quem for que você tenha como guru intelectual desse meio. Mas se você não tem certeza se você está fazendo direito,
peça ajuda e aprenda, se adapte ao movimento. Faça com baixa carga, não importa, mas aprenda o movimento correto, porque você vai precisar da técnica correta, você vai precisar dessa boa execução, beleza? Outra coisa, aquecimento vai ser, se no treino normal ele já é importante, aqui ele vai ser mais importante ainda. Porque imagina que você vai partir de um ponto neutro, de um ponto frio, para de repente fazer o máximo de força que você consegue. Isso é um absurdo, se você não tiver uma preparação adequada, a chance de dar merda também existe. Então faça um aquecimento e faça um aquecimento específico, aquecimento localizado. O que isso quer dizer? Você vai treinar no dia, por exemplo, no treino A, vai treinar agachamento, supino e remada curvada. Concorda que você está trabalhando grupos musculares diferentes. Então quando você for fazer o agachamento, faça um aquecimento específico para as pernas. Já quando você pular para o supino, é outro grupo muscular que você não trabalhou no exercício anterior. Então faça um aquecimento específico também para esse grupo muscular. A técnica de aquecimento aí, é claro que cada um defende uma coisa. Tem gente que faz com quase nada de carga e faz um monte de repetições. Tem gente que já põe um pouco mais de carga e faz como se fosse uma série preparatória. Enfim, isso cada um tem a sua ideia de como é aquecimento. Mas o importante é, jogue sangue no músculo e prepare a sua mente também para você se concentrar no exercício e evitar possíveis cagadas, certo? Outra coisa, se você está parado, faz 2 anos que você não treina, você vai querer voltar a treinar agora, viu esse vídeo, se empolgou e vai querer começar já logo a fazer esse tipo de treinamento, eu sugiro que você vá com calma, tá? É melhor você ir se adaptando primeiro. Agora, se você já está preparado, já vem no ritmo de treino aí, simplesmente quer mudar o treinamento, você já está apto a começar sem problema nenhum. A questão é que nós vamos moderar ainda no peso. Você vai fazer 1, 2 semanas aí de preparação. Você vai fazer alguns treinos aí sem aumentar a carga proporcional, apenas com esse número de séries e repetições para você ir se adaptando. O que eu quero dizer com não aumentar a carga proporcional? Isso pode ser que soe um pouco complicado, mas eu vou explicar para vocês. Assim que você reduzir o número de repetições, naturalmente você já vai conseguir elevar um pouco a carga que você carrega no exercício. Tá? Só que isso não quer dizer que você tenha aumentado ainda a sua força, porque essa carga que você aumenta mais é dado o número menor de repetições. Apolo, eu não estou entendendo merda nenhuma que você está falando. A ideia é o seguinte, cara, você tem uma força suficiente para executar uma repetição só de um determinado exercício com uma determinada carga. A gente chama isso de uma repetição máxima. Quando você faz o seu treino comum aí de hipertrofia, geralmente você está carregando aí provavelmente algo em torno de 70 a 80% do peso que você carregaria nessa repetição única, nessa repetição máxima. E por que isso? Porque carregando nessa margem de peso é onde você consegue encaixar 8 repetições, 10 repetições mais ou menos, que é aquela margem ideal que a gente usa no treino de hipertrofia. Nesse treino de ganho de força, a gente vai subir esse valor da carga que a gente carrega no exercício. Em vez de 70%, 80%, já vai estar mais perto de 90%. Então, para você que vai começar, quer calcular o peso que você vai poder utilizar nesses primeiros treinos de adaptação que você vai fazer, a conta é simples. Se você no seu treino convencional está carregando 80% de uma repetição máxima, você vai adicionar 10% desse peso atual, porque isso daria algo em torno de 88%, que já é muito próximo do que a gente está buscando para você fazer 5 repetições. Então, simplificando, a conta é muito simples. Se você pega 20 kg no supino e consegue fazer 8, 10 repetições, adiciona 10% de 20. 10% de 20 é 2. 22 quilos você vai conseguir fazer 5, 6 repetições, certo? Se você faz o agachamento com 30 quilos, a mesma lógica. 10% de 30 são 3. Você vai conseguir fazer 5, 6 repetições com 33 quilos, certo? Então essa é uma margem segura para você começar esse treinamento. E aí conforme as semanas vão passando, você vai perceber que você estará cada vez mais adaptado àquela carga. Então você vai poder aumentar e buscar um novo limite, um novo patamar de peso. Sempre que ficar confortável o exercício, ficar fácil, você perceber que você conseguiria fazer mais do que aquilo, é porque é a hora de você aumentar o peso. Você já está apto a carregar mais do que aquilo. E outra coisa que, lembrando um pouco da técnica que eu falei agora há pouco, às vezes a gente fica nessa ânsia de eu quero pegar mais peso, mas a gente vai pegar mais peso dentro do nosso limite e mantendo a boa execução do exercício. Não é porque você quer pegar mais peso que você vai começar a fazer tudo errado, de repente fazer um exercício demasiado explosivo. Por exemplo, você vai fazer o desenvolvimento militar aqui de pé. De repente você vai querer fazer 1, 2, 3, 4, 5, acabei. Não é assim, essa não é a ideia. Tenta procurar manter o tempo da execução do exercício. Geralmente nas academias você sempre tem um relógio na parede para você controlar o seu tempo. Tenta fazer com que a execução da série dure aí 30 segundos. Então, imagina, são 5 repetições, uns 6 segundos por repetição. Então faz um movimento cadenciado, sente a fibra do músculo, sente você contraindo o músculo, isso é importante. Tá? Para você ter consciência corporal também é importante.
E calma que o vídeo já está acabando, só quero analisar mais duas coisas. A primeira é a questão da dieta. Em que momento será que vale a pena fazer esse tipo de treino? Será que na fase do cutting, que é a fase pré-contest, né, dieta hipocalórica, vale a pena fazer esse treino? Ou é melhor você fazer no bulking, ou off-season, ou dieta hipercalórica? É claro que aqui cada um vai poder defender uma posição e discutir diversos pontos. Mas eu particularmente acho que é mais proveitoso, se o objetivo é ganho de força, é você fazer na época do bulking, na época do off-season, quando você está se alimentando muito bem. Porque uma coisa fundamental nesse método de treino vai ser o tempo de recuperação. E durante a recuperação você vai precisar de alimentos, né, de nutrientes. Por ser fundamental essa recuperação do tecido muscular, estoque de glicogênio, etc., eu acho que seria mais proveitoso você fazer nesse seu período da dieta que você está ganhando peso, certo? Porque se você fizer isso na época do cutting, você pensa, por um lado, você está condicionando o seu corpo a carregar mais peso. Por outro, a própria dieta hipocalórica vai jogar o peso para baixo, porque vai te dar menos energia para o treinamento e daí por diante. Então talvez uma coisa compense a outra e você não tenha os resultados que você espera. E por fim, agora sim, finalmente, a parte dos braços. Se você acompanhou aqui o treinamento, você deve ter se perguntado, pô, a gente não treina o braço nesse treino? Eu concordo que talvez o bíceps e o tríceps sejam um pouco negligenciados nesse treinamento, nessa metodologia assim. Assim, eles não estão sendo completamente negligenciados porque todos esses exercícios que nós fazemos são compostos, tá? Então quando você faz o levantamento terra, por exemplo, você está pegando o antebraço. Quando você faz a remada curvada, você está pegando o bíceps. Quando você faz o supino, você está pegando o tríceps e daí por diante, certo? Então não é que eles são completamente ignorados, mas talvez você sinta falta de um estímulo a mais, como eu senti. E se este for o caso, nós podemos fazer uma pequena adaptação nesse treino para dar um estímulo a mais ao bíceps e ao tríceps, tá? E preencher essa lacuna. Só que a gente vai manter a mesma lógica. Vamos continuar utilizando exercícios compostos para treinar tanto o tríceps quanto o bíceps. Então, no caso do tríceps, você pode adicionar ao final do seu treino uma paralela. A paralela vai pegar um pouco o seu peitoral, um pouco do ombro e vai pegar o seu tríceps. A gente vai escolher a paralela porque é um exercício composto e é um exercício que pega as 3 cabeças do tríceps, ativa-as com intensidades similares, tal qual, por exemplo, o rosca-testa. Também é um outro exercício de tríceps que pega mais ou menos igualmente todas as cabeças, tá? Mas a gente vai usar a paralela por ser um exercício composto. No caso da paralela, talvez valha a pena você adicionar ela no mesmo dia que você treine o peito, no mesmo dia que você treine o supino. E um detalhe é que o tríceps é um músculo bem menor do que os outros que a gente está trabalhando. E o caso aqui é que o tríceps é um músculo pequeno, então a gente não precisa dar tão baixa repetição. A gente, para fazer essa paralela, pode aumentar o número de repetições. De repente uma série de 10, 2 séries de 10, ou se você não aguentar, uma série até exaustão, enfim, conforme a sua possibilidade aí. E no caso do bíceps, se você quiser dar o estímulo a mais, a gente vai utilizar a barra fixa, tá? A barra fixa, algumas pessoas não conseguem fazer, seja porque ou são muito fracas e não conseguem lidar com o próprio peso, ou estão muito pesadas e também não conseguem lidar com o próprio peso. Se este for o seu caso, se você não conseguir fazer muita coisa na barra fixa, seguindo a mesma lógica do tríceps, ou seja, no final do treino e com um pouco mais de repetições, você pode, em vez de fazer a barra fixa, fazer lá no puxador, no pulley, aqui na frente, certo? Porque a lógica dos dois exercícios ela é meio parecida. A diferença é que na barra fixa, como o próprio nome já diz, a barra está fixa e você está projetando o seu peso para cima, você está levantando o seu peso do seu próprio corpo. Quando você faz aqui no puxador, ao contrário, agora quem está fixo é você, mas você está trazendo a carga. Então a mecânica dos dois exercícios é mais ou menos parecida, tá? E outro detalhe, que para dar um enfoque maior no bíceps, essa barra que você vai fazer, ou o puxador, você vai fazer com a pegada na palma da mão, estará voltada para você, e vai fazer com a pegada mais fechada, tá? Porque se você fizer mais aberta, você vai recrutar um pouco mais da sua dorsal. Quanto mais fechada a pegada, maior vai ser a flexão do seu cotovelo, maior também vai ser o recrutamento do seu bíceps. Esse é o complemento final aí. Você pode adicionar caso você ache que o estímulo para o braço não está sendo necessário. Certo? Então é uma alternativa que eu deixo aqui para vocês. Caso vocês já estejam buscando um treino mais voltado para ganho de força, ou simplesmente querem variar, estão enjoados do que vocês estão fazendo na academia. Enfim, o motivo não importa. Importa que eu deixo aqui essa sugestão para caso vocês queiram conhecer mais sobre esse método de treino. Eu vou encerrando por aqui. Eu particularmente venho fazendo nos últimos 2 meses. Tive ganhos interessantes. Consegui progredir a carga em todos esses exercícios. Para mim foi bastante proveitoso. Só para dar uma noção para vocês, aí, o agachamento, por exemplo, eu consegui aumentar 5 kg cada lado. No supino eu subi 4 kg. No levantamento terra eu acho que eu coloquei mais 4 também. Acho que foi isso.
Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês avaliem aqui embaixo, cliquem em gostei para saber se o conteúdo vale de alguma coisa para vocês. Então, para continuar acompanhando os vídeos, que sairão mais vídeos aí logo menos, inscrevam-se no canal. Vocês podem acompanhar também a página no Facebook, está o link aqui embaixo. Comentem, compartilhem, façam o que quiserem. Por enquanto é isso. Um beijo na alma de vocês e até a próxima. Falou!